também vinha, Capita, de 2 derrotas, né? Sim. Flamengo, né? Sim, vinha Grêmio de 2 derrotas. Sim. Grêmio e Santos, hoje, num Castelão lotado, diante de um Fortaleza ainda machucado pela perda da final da Copa Sul-Americana para a LDU. Fortaleza sofreu hoje a sua 2ª derrota depois do vice-campeonato na Sul-Americana. Perdeu para o Atlético Mineiro no meio da semana por 3-1 e hoje perdeu por 2-0 para o Flamengo. O 2-0, Capita, pelo que o Flamengo fez e pelo que o Fortaleza fez, acho que acabou sendo um pouquinho demais, não foi não? Principalmente no segundo tempo, né, Pia? Que aconteceu no segundo tempo, mas uma vitória importante do Flamengo. O Flamengo vinha com muitos desfalques, né? O Flamengo vinha sem Bruno Henrique, sem Gerson, sem Gabigol. Enfim, então é um resultado que coloca o Flamengo na briga, principalmente por vaga de Libertadores. Começou com o Luiz Araújo, Cebolinha. O Luiz Araújo teve uma atuação bem interessante, o Cebolinha também. Sim. E, enfim, o Flamengo soube aproveitar as oportunidades, né? Faz o seu gol com o Pedro no finalzinho do primeiro tempo. Aí abaixa um pouquinho mais as linhas, né? Deixa o Fortaleza com a bola, aí o Fortaleza começa a criar possibilidades de gol. Mas aí o Flamengo tem, né? Tinha 2 jogadores de velocidade nas beiradas. Enfim, um resultado importante para o Flamengo. O Fortaleza vem machucado, como você disse, né? Então tem essa recuperação da perca do título. O Fortaleza que se vencesse o Flamengo hoje, acho que tem um jogo a menos também, poderia entrar nessa briga por Libertadores. Então acho que essa era uma... Se complicou, né? Se complicou com relação a essa briga. E 45 Flamengo, pontos, né? O Fortaleza foi melhor no segundo tempo, mas o Flamengo, pela qualidade que tem, soube aproveitar as oportunidades. Então se mantém briga aí, se mantém vivo, pela briga com a vaga na Libertadores. E eu sei que o torcedor do Flamengo também tem um pouquinho de expectativa aí com relação ao título. Isso não é... O Fortaleza tem totalmente 42 apagado. pontos. Sim. Fica mais 42, difícil. complicou geral. Para a Libertadores ficou muito difícil. Muito improvável. O Flamengo ainda tem... Chute na trave do Crispim. O Flamengo tem gás para chegar, você acha, Renato? Chegar, tô dizendo, disputar o título nas últimas rodadas? Assim, não dá para duvidar de um elenco que tem tanta qualidade. E você vê que o gol do Pedro tem a ver com isso. Sim. Porque é uma bola difícil de finalizar. Você vê como ela tá perto do corpo. Tanto é que ele bate meio desengonçado, porque era o único jeito de ele... Pra quem chutou um pouquinho de bola, sabe que quando a bola tá muito colada no pé, aquilo, né? você arruma ela pra finalizar. Ele chuta ali meio estranho e assim, atacadinha de sinuca, né? Bola sequinha, devagar no canto. Não dá pra duvidar de um elenco que tem tanta qualidade, mas se a gente olhar pra desempenho, pra o que os outros estão ali, a gente tá falando do Red Bull agora. O Red Bull é um time extremamente mais estruturado que o Flamengo, porque tem um trabalho mais longevo, por todos esses motivos. Eu não descarto, Pirral, mas assim, vendo o que tá jogando, acho difícil. Muito time na frente, né? Muito time na frente. Tem 5 times na frente. E assim, e você olha pro conteúdo do time mesmo. É um time que tem dificuldade pra construir. Eu acho que com o Tite tá simplificando um pouco mais as coisas. A gente vê o Flamengo baixando mais blocos, coisa que até a torcida pode até ficar com o pé atrás e tal. Mas é um Flamengo mais pragmático e não no sentido negativo da palavra, porque muita gente usa isso, né? Que pragmatismo é ruim, e não é. Eu acho que o que a gente tá fazendo é isso, é garantindo ponto, o time tá competindo mais. Essas 2 derrotas, se você pensar, até para pleitear classificação direta na fase de grupos da Libertadores, a parada vai ser muito dura. Sim, porque o Flamengo assim, venceu e o permanece Botafogo mesmo com essa queda, se não pegar G4, aí vai ser uma decepção absoluta. O Bragantino, perdendo pouco do jeito que perde, e na batida que tá, difícil. O Palmeiras também em franca ascensão, acumula agora 4 vitórias, né? Isso. O Grêmio, em casa, sempre pontua, sempre vai bem. E o Grêmio tem 3 pontos a mais do que o Flamengo, tudo bem, com um jogo a mais também. Mas quem garante que o Flamengo vai ganhar esse jogo? O jogo a menos do Flamengo é o Red Bull. É Red Bull, é isso. O Flamengo na quarta-feira enfrenta o Palmeiras, Palmeiras. Um confronto que... Tem o Atlético Mineiro que hoje tem o mesmo número de pontos do Flamengo. Nos critérios de desempate está na frente do Flamengo, só que tem um jogo a mais. É uma briga muito, muito difícil, muito dura. Sem dúvida nenhuma. E aquilo que o Renato falou, o Tite é um momento que ele é o grande treinador que é, o Flamengo tem esse grande time que tem. Agora, os adversários que enfrentam o Flamengo é diferente. Não é que assim, que quando você enfrenta um outro time, você se concentra mais, mas quando você vai enfrentar Flamengo, todo mundo sabe que o Flamengo ele pode decidir na individualidade.
Diferentemente de outros times que vêm no conjunto, que vêm num trabalho de bola aérea, vêm num trabalho de um chute de fora da área, vêm num trabalho de jogar por uma bola só. O Flamengo não. O Flamengo tem muito, como vocês acabaram de falar, o gol do Pedro não é um gol, fazia tempo até que ele não fazia um gol com a bola rolando, né, assim, um gol de forma natural, era sempre um pênalti, alguma coisa assim. Então, todo mundo se concentra diferente, não é que é mais, mas diferente quando enfrenta o Flamengo. E o Flamengo tem os seus problemas lá. Olha, essa derrota para o Santos, ela foi causada primeiro pela expulsão do Gerson. A expulsão do Gerson no segundo tempo, por aquilo que o Santos vinha fazendo, o Soteldo faz uma jogada, acaba expulsando o Bruno Henrique também. Tudo bem, hoje não fez falta contra o Fortaleza, mas não é todo jogo que você... E como você falou, Fortaleza deu 2 bolas na trave. O segundo tempo do Fortaleza foi o resultado não foi o que foi o jogo. Poderia ter sido um empate. Sim. Próximo enfrentamento do Flamengo agora já é o Palmeiras. Os dois que vão brigar, que estão brigando ainda por alguma coisa. Então, no Rio de Janeiro, né? Talvez o Botafogo possa se beneficiar do resultado desse jogo. Ô, Plio, está chamando a atenção um pouquinho no Flamengo do Tite, são as substituições que ele vem fazendo, né? Que chamam um pouco a atenção, assim, no jogo contra o Santos, ele tira o Arrascaeta e coloca o Rodrigo Caio como no meio campo. Hoje também, né? Hoje ele faz a substituição, ele tira o Thiago Maia, ele tira o Arrascaeta, coloca o Vitor Hugo. Ele tira o Thiago Maia com um probleminha de lesão, eu acho, sai machucado e coloca o Rodrigo Caio novamente como volante. Ele tira o Pedro e coloca o Ayrton Lucas na substituição. E aí ele mantém o Felipe Luiz na lateral esquerda, ali mais construtor pelo meio. Felipe tomou o terceiro cartão, está fora do jogo do Palmeiras. E aí eles que participam da jogada, né? Então tem a movimentação do Felipe Luiz com o Ayrton Lucas, o overlap ali do Everton Ribeiro e o gol do Luiz Araújo. Então chama um pouco a atenção, né? O Tite está tentando, ele está conhecendo o grupo do Flamengo, está mexendo em algumas peças que o torcedor também não estava muito acostumado a essas substituições, né? O torcedor do Flamengo estava acostumado com muitas substituições, até com algumas que irritavam o torcedor. Mas o Tite vem tentando também formatar o time de formas diferentes dentro do jogo e hoje, por exemplo, acabou dando um resultado. Contra o Palmeiras, não deu certo. Contra o Palmeiras, o Flamengo não tem escolha. Tem que vencer o jogo de qualquer maneira para igualar o Palmeiras em pontos perdidos. Tem a dificuldade desse jogo atrasado contra o Red Bull Bragantino, mas pelo menos vai ficar 3 pontos atrás com um jogo a menos. Ainda vai ter o Palmeiras, assim, alcançável. É um jogo, Play, aqui, assim, como foi Botafogo e Palmeiras, que chamou a atenção com relação a, né, requinte de decisão de campeonato. Não vou falar que é isso, porque o Flamengo está um pouco distante. Mas é um dos jogos grandes que a gente tem aí nessa reta final. Porque o Flamengo, a gente sabe como é que é, né? O quanto se mobiliza aí com resultados positivos. Então, assim, eu acho que o Flamengo... o Flamengo tem, logicamente, o objetivo de Libertadores, mas sonha um pouquinho também com essa possibilidade de chegar mais próximo do Botafogo e Palmeiras e passa muito por esse jogo, né? Então, assim, foi o quinto jogo. É uma rivalidade grande e um jogo importante. 2 vitórias de cara, 2 derrotas. Depois 2 derrotas e hoje, né? Eu acho que é isso. Sim. A gente falou quando o Tite assumiu, Renato, que acima de qualquer coisa... Não, acima de qualquer coisa é classificar o time, no mínimo, na fase de grupos da Copa Libertadores no ano que vem. Ponto. A segunda coisa é já tatear o elenco, já sentir com quem que ele pode ou não contar em 2024. Nessa segunda prioridade, você acha que ele já chegou a alguma conclusão? Então, eu acho que essas conclusões elas não serão tomadas só por este período. Eu acho que o clube tem que primeiro oferecer para ele o que ele tem de dados, o que ele tem ali de informação para ajudar na escolha. Só que eu vi muita gente na chegada do Tite falando, não, em reformulação e vai mudar. Olhando pro perfil do Tite, eu acho que ele não vai causar uma ruptura tão grande, não. Ele tem um perfil diferente, ele tem um perfil de trazer para junto, tentar recuperar. Tanto é que é um jogo de hoje que a gente vê Luiz Araújo e Cebolinha. Tem muita expectativa nesses atletas com o Tite, porque, por exemplo, o Cebolinha teve o grande momento dele, talvez, da carreira, sob o comando do Tite. Copa América de 2019. O Luiz Araújo é um jogador, e assim, a gente está falando de muitas milhonetas de euros aí que vieram para 2 jogadores que são reservas. Então, é óbvio que ali a comissão no dia a dia está sentindo quem pode entregar, mas tem muitos casos que já estão meio que resolvidos, né? O Rodrigo Caio, eu acho que independe do Tite. Mas assim, agora ele tem o dia a dia, né? A gente vê muito jogo, é importante e tal. Acho que ele via muito jogo do Flamengo também, como treinador da seleção, porque estava sempre convocando gente. Mas assim, pelo Tite, eu não acho que ele é um cara com o perfil de chegar e mudar muita coisa.
Até porque, aí a gente volta até um pouco pro Corinthians. O Tite encerra 2013, chega o Mano para mudar tudo, dá uma ajeitada na casa e o Tite chega em 2015... E o Tite sai em 2013 porque se falava de ele agarrado com aqueles caras que ele essa tinha... era a diferença, né? Entendeu? Ele tinha esse laço de gratidão, onde fazer rompimentos mais drásticos era mais difícil. E aí você vai para um elenco que o Tite não participou desse supercampeão do Flamengo, mas é um elenco grandioso, para a história do clube. Você vai mexer nesse vespeiro, é o Tite, é um cara que tem mais costa quente e tal, mas assim, você vai chegar tirando todo mundo? Eu entendo o treinador quando chega num clube novo e deixa os malacos jogar e não coloca os moleques. Porque você tem que ter peito, tem que ter, não só peito, tem que ter diretoria te apoiando, segurando o rojão com você. Então, assim, eu não acho que ele é um treinador com esse perfil. Chega, muda tudo, não tá nem aí, não. Eu acho que ele vai fazer o máximo para trazer os caras com ele. Se ele sentir que não tem jeito, ele vai... Mas um cara que ele tem que... Eu acho que um cara ali que é fundamental nesse Flamengo é o uruguaio, o Arrascaeta. Eu acho que esse jogador, eu não sei se é só cansaço. Fez um primeiro tempo legal hoje. Então, mas eu não sei se é só cansaço. Contra o São Paulo na final da Copa do Brasil, ele entra jogando, né? Ele começa o jogo. E enquanto ele está em campo, você vê a diferença que ele faz pro time. E ele voltava de lesão ali, né? E ele estava um tempinho afastado e era dúvida. Ele era dúvida se ia pro jogo, se ia entrar depois, se ia começar jogando. Assim, eu não diria que na mesma proporção do Renato Augusto, eu acho que não. Acho que ele está melhor, só que... Ele é muito importante para o Flamengo e o Tite vai ter que ter essa conversa. Não tem uma peça. Lembra que tentaram trazer o Claudinho? Dele? Tentaram trazer o Claudinho, tentaram trazer o Oscar. Não tem uma peça aqui. Tentaram trazer um número 10 para talvez ajudar. Ele teve problema de pubis, eu tive problema de pubis, eu fiquei um ano e meio. É muito complicado. Mas o Everton Ribeiro não é esse step? Não, ali não. Quando o pubis, quando na você acha meia, que tá não. bom, dói de novo, né? Meu Deus do Você céu. vê, o Tite mexeu 2 vezes no Arrascaeta, em 2 jogos seguidos. Ele entra, como eu falei, para segurar talvez o resultado, dar uma sustentação para o meio. Ele coloca o Rodrigo Caio e hoje ele coloca o Vitor Hugo. Ele tira o Arrascaeta e coloca o Vitor Hugo para essa armação. Ele coloca o Everton Ribeiro em uma outra substituição, em uma outra função, enfim. E a questão do Arrascaeta, assim, é de se discutir, sim. Eu tô muito contigo, Silas, porque, assim, é um jogador que, tecnicamente, ele para o nível do continente, ele é muito acima de muita gente. É um cara que tem uma história dentro do clube e mais, é um cara que tá sempre quietinho, né? Sim. Você não vê ele entrando em confusão errada. E ele acaba passando despercebido, mas o ano dele, pelo que ele ganha, que ele entrega, E ele mostrou... é um cara que você tem que entender porque tá tendo tanta lesão. E ele mostrou um lado na seleção uruguaia, na Copa do Mundo, ele faz 2 gols. Sim. Ou seja, ele mostrou um lado que pouco se falava que é só jogador de Brasil, não. Lembrando que ele é só jogador entra no funil da Essa a reserva. Sim. Ou seja, então não é só jogador de Brasil e de América do Sul, não. É um jogador que teve pouca oportunidade, assim, de ser olhado de quem está lá fora. Sim. E a questão física do Flamengo no ano, para mim, é um dos grandes empecilhos do Flamengo não ter competido quase nada. Curioso, né, que a gente... O Flamengo, primeiro, acelera o processo, né, de Mundial ali, você já puxa a corda logo, que é pré-temporada, você já vai... E o Flamengo rompe um monte de trabalho. Quando você rompe trabalho, você rompe metodologia também. É a nossa academia, você troca de treino... Vai doer tudo, você demora para adaptar. Então, o Flamengo fisicamente nesse ano deixou muito a desejar também. A gente se adapta rapidamente, né, Capita, a tudo no futebol, com mais facilidade ainda. Até pouco tempo atrás, pensar no Tite dirigindo um time aqui no Brasil era algo quase utópico, assim, semi-utópico. Sim. Hoje, ele fez 5 partidas pelo Flamengo só. Porque a gente já vislumbrava o Tite depois da Copa do Mundo, de repente, dirigindo um time importante no futebol europeu. Tá? Hoje, você olhando ali na beira do campo, você não estranhava mais. Já passou a ser normal. Tomou bronca do ar, o Daronco já foi... O Daronco já deu uma carcada nele. Já deu aquela suada ali, né? Em Fortaleza ali, ele só faz um psh, 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 que ninguém escuta. Você viu o que ele faz? Psh, psh, psh. Até hoje eu não entendi o que é aquilo ali. O jogador é um trabalho que acho que o torcedor do Flamengo pro ano que vem tem uma expectativa gigantesca. Eu acho que passa um pouco por isso de você entender quais jogadores que podem permanecer, quais as peças que você tem que trazer. Eu acho que o Tite tem essa responsabilidade também de mudar um pouco, trazer um tempero novo para esse time tão vencedor. E é um treinador muito competente, né? Um cara que... É legal vê-lo. É legal vê-lo no Brasil. A gente imaginou que talvez ele trabalharia em um clube de fora, em uma seleção, isso não aconteceu, mas é bacana vê-lo no Brasil trabalhando, um time como o Flamengo, né, que é um time de massa, enfim, um time estruturado para brigar por muitos títulos aí. O ano que vem, esse ano nada funcionou, mas o ano que vem a gente imagina o Flamengo novamente brigando por títulos e
parece que ele está feliz, né? A comissão, parece que eles estão bem ambientados ao Flamengo, ao Rio de Janeiro. O meu medo, gostando do Tite como eu gosto dele, é que, e a gente sabe como é que as coisas são no Flamengo, mesmo tendo pego, não é que ele pegou o barco andando, né? Pegou o barco quase chegando, quase concluindo a viagem. E uma viagem que até aqui foi cheia de altos e baixos, com ondas muito maiores do que qualquer rubro-negro imaginava. É capitão para esse barco, hein? O capitão, nem o nosso capitão dava jeito, sim, nosso capitão dava jeito. Mas assim, eu temia que, mesmo sendo por pouco tempo, ele já acabasse se desgastando para o ano que vem. A gente já viu isso, trabalhos que começam ali numa situação do cara pegar na emergência e, antes mesmo de efetivamente começar o seu trabalho, já está chamuscado esse trabalho. Sim. Pelo jeito, só se o Flamengo ficar fora da Libertadores, o que é pouco provável. Talvez, se não se classificar para a fase de grupo, se não pegar G4, talvez aconteça algum desgaste. Mas não está dando pinta, não, né? Parece que a coisa lá, a poeira deu uma baixada lá, né? E eu acho, não, isso é informação, eu ouvi isso. A demora para o acerto tem muito a ver com isso. Ele deixou muito claro tudo o que ele pensava, quando vocês vão realmente me cobrar um trabalho? Porque é isso, o que ele está fazendo agora é muito o que ele fez no trabalho da seleção. Que pegou ali meio que já no sufoco, vamos simplificar, e aí sim, com uma pré-temporada você espera mais conteúdo. E na seleção ele chegou chegando. Chegou chegando. Enfileirou vitórias. E eu vejo também o próprio rubro-negro, que é uma torcida que, no mesmo nível que apoia, também derruba. Eu acho que, de uma maneira geral, o rubro-negro falou, acho que é melhor parar a confusão, cara. Sim, porque, assim, a gente tá falando do clube Vamos lembrar dos últimos. Mano, mordida na virilha, jogador saindo na mão, Varela com os olhos roxos. Gente, o ano do Flamengo... A gente olha só pro campo, mas o ano do Flamengo, é esquete, cara. Agressão ao eu acho Pedro, que agora a gente está falando de duas expulsões. Ao Pedro. A gente está falando do Gerson, que foi expulso, e do Bruno Henrique. Olha como que são coisas que são evitáveis, que o Gerson deu mesmo no cara e ali prejudicou o Flamengo. Mas assim, vocês percebem como o nível dessa polêmica foi fichinha perto da temporada? Se tivesse uma equipe de documentário acompanhando o Flamengo nessa temporada, faria a melhor série de todos os tempos. O rubro-negro só quer paz esse ano. Ele só quer terminar o ano em paz. O Gabigol fala isso numa entrevista, ele fala, isso aqui não é BBB não, mas se o pessoal tivesse uma câmera ali, eu acho que daria uma ótima série aí. A gente falou do Arrascaeta, tem o Gabigol também, hein? Ô, Plea, com relação ao treinador, só para completar... Foi o pior ano dele, hein? Eu acho que todos esses erros que o Flamengo teve de treinadores, eu acho que também colocaram um peso nos jogadores. Sabe, de você achar assim, a gente já mudou tanto, então, assim, os jogadores também têm responsabilidade. Antes eles eram blindados, né? Então, assim, a culpa era dos treinadores. Professor Pardal, esse não dá certo, esse quer inventar, enfim. Mas ninguém deu certo. E ninguém deu certo mesmo. Mas eu acho que isso até deu uma casca maior pro Tite. Pelo tamanho que ele é, lógico, pelo profissional que ele é, mas também o torcedor entender que os jogadores também têm uma certa responsabilidade e deixar o Tite trabalhar. Aí a gente acompanhando os melhores momentos da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza. Falar rápido, daqui a pouquinho a gente vai ter o Tite, muito provavelmente falando direto do Castelão. Castelão lotado, estádio lotado. É lógico que o comparecimento da torcida do Flamengo em qualquer lugar do país é sempre gigante, mas essa torcida do Fortaleza também não abandona o time não, né? Porque se a gente imaginar que faz apenas 8 dias... que esse time perdeu o que seria o seu primeiro título internacional de um clube do Nordeste, por um pênalti. Teve o pênalti do título nos pés e não rolou. E hoje encheu o estádio desse jeito, né? Eu acho que eles se recuperam, talvez fique difícil, como a gente falou, por conta da pontuação, para chegar numa classificação ali de G4, chegar mais próximo. Mas a gente viu que o sentimento do torcedor do Fortaleza, Plirra, em vários lugares, lá no Uruguai, também lá em Fortaleza, era o mesmo. Ou seja, a gente já chegou aqui, já é uma vitória pra gente. Isso depois do jogo. A gente está muito orgulhoso, a gente ama o clube, a gente está muito satisfeito. Por quê? Porque é só uma parte daquilo que o Fortaleza poderá vir a ser. Então, assim, isso foi muito legal. Eu acho que isso vai ajudar nessa recuperação, porque o baque realmente foi gigante. Como é que você imagina esse final de temporada do Fortaleza, Renato? Cara, é difícil. Agora é dignidade, né? Fechar legal. Mas esse elenco... O trabalho é muito digno, né? Eu acho que isso que é legal. É um time, assim, fez um segundo tempo muito bom hoje, viu?
A gente olha, concordo muito com os amigos, você olha 2-0 e fala assim, não. É difícil você colocar a cabeça no lugar, até porque agora com essa derrota, até pensando em Libertadores, deu uma complicada, mas assim, é um clube que tá... a gente tem que... Eu acho que o caso do Fortaleza é muito isso. O resultado lá em Ponta del Este não diz muito sobre o que é o trabalho. Você não precisava desse carimbo para mostrar que é um clube que está em ascensão. Que é um clube que... não é que o Fortaleza chegou numa final sul-americana para nunca mais. Não é esse o caso. Óbvio que é difícil. Futebol, a bola entrar na casinha ou não, muita coisa passa por isso. Às vezes é melhor e a bola não entra, enfim. Mas, assim, é um clube que você olha que nos próximos anos vai estar ali enchendo o saco. Brigando na cabeça, vai estar brigando por Libertadores, porque você está se estruturando.